Oi, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Familiarizando Cast. E o assunto de hoje é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas polêmicas. É um assunto bem interessante, viu? Nós vamos falar sobre regularização imobiliária antes, durante e depois do casamento. E, para falar sobre isso, eu convidei a rainha do direito imobiliário. Para mim, ela é suprassumo do direito imobiliário. Nara Magalhães, advogada, especialista em direito imobiliário, mãe de 3, viu, minha gente? Que é importante falar isso. Pessoa que é advogada, especialista e se garante como ela ainda ser mãe de 3, precisa ser ressaltado, né, amiga? E minha amiga pessoal. Nara, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui falando sobre um assunto tão interessante para mim, tão interessante para a sociedade. Eu acho que tem muita gente com dúvidas sobre esse assunto. Eu sempre recebo esse tipo de demanda aqui, né? Tanto no antes, planejamento matrimonial, vou casar, que regime eu coloco, o que eu faço, quero comprar um bem. Vamos falar sobre tudo isso, viu? Verdade. Obrigadíssima. Prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Obrigada aí pelas palavras. Não tem nada de rainha do imobiliário. Tem aqui muito perrengue pra gente resolver, né? Isso sim. Eu sei. E muito menino também pra organizar. Tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Mas é legal esse tema, porque, de fato, a gente vê um movimento na sociedade do que antes as pessoas não tinham tanto essa preocupação. Hoje, com a postura até da mulher na sociedade, né? Com essa questão, eu acredito até da expansão do conhecimento, né? Você abre o Instagram, você abre o YouTube, você abre qualquer plataforma, você é bombardeado de informações. Sim. Informações essas que, às vezes, o cliente, né? Ele tem dúvidas, mas, por várias vezes, ele já chega no escritório dizendo, eu quero fazer assim, assim, assado, porque eu vi isso, isso e aquilo, né? Sim. Teve aula no Instagram, né? Já teve aula no Instagram, ficou com alguma dúvida, porque aquele caso em si não é o caso dele, mas as pessoas elas têm tido interesse no assunto, né? E o que é muito importante, porque antes de você constituir alguma relação, esse assunto era para ser já conversado e não se conversa. Não se conversa. É uma loucura isso, né? Porque, assim, a história da escolha do regime de bens, isso vai gerar implicações seríssimas na sua vida. Exatamente. Mas as pessoas acham que escolher o regime de bem é uma prova de amor. Exato. Aliás, não escolher o regime de bem, né? E na onda. E na onda. Porque o regime de bens que é conveniente para a sua amiga, para o casal, colega, não é o seu. Sim. Por inúmeros fatores, né? E as pessoas elas não conseguem entender isso no início. E talvez esse passo no início de um relacionamento seja até uma das questões que vai fazer o relacionamento ser duradouro, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E o combinado nunca sai caro, né? Exatamente. Se você senta e conversa, pelo menos para entender, porque muita gente chega aqui e diz assim, qual é o melhor regime de bem? Não existe o melhor regime de bem. Existe o regime de bem que se adequa à sua realidade. Exatamente. Você é empresário, o que você faz? Tudo isso vai impactar na sua vida, pessoal e profissional. Né? E isso pode ser alterado também, né? Sim. Isso pode ser alterado. Você começa o relacionamento numa configuração, de repente você virou sócio do seu cônjuge, do seu companheiro, e aí tudo está ali dentro, então certo regime já não é mais o que é o correto e o justo entre eles, e aí você quer modificar. Modificar, né? E tanto pode ser alterado, quanto você pode fazer um regime híbrido, né? São tantas as possibilidades que as pessoas realmente precisariam se implicar mais para entender um pouco mais sobre o assunto e fazer a sua escolha, né? Exato. E por que o regime de bens é tão importante nesse assunto que a gente vai tratar aqui? Porque ele vai ter total implicação também na questão da aquisição patrimonial, né, amiga? Exatamente. E assim, tem várias situações. Às vezes a gente pensa no patrimônio do casal, essa questão econômica, só no lar que eles residem. E não é. Sim. Existe patrimônio do casal que vai para locação, né? Sim. Existe patrimônio do casal que eles já sabem, um casal que já tem um relacionamento mais duradouro, que já tem filhos, que vai para filho A, B ou C. Então, tem muita coisa, né? Um leque muito grande. E que precisa ser, no momento de aquisição, precisa ser definido o que ele vai ser, o que ele vai representar dentro daquele contexto familiar, né? E a tua demanda
Tu percebe que existe hoje uma mudança de postura com relação às pessoas que vão começar um casamento ou união estável? De se preocupar com isso ou não? Ou os abacaxis vêm muito mais quando já estão juntos e misturados há não sei quantos anos? Eu brinco lá no escritório dizendo que eu quero saber qual é o dia que os honorários vão vir por uma questão bem simples, né? É difícil. Quando tu souber, tu me diz. Nunca vem por uma questão prévia, né? Por uma análise anterior. Hoje em dia, na verdade, a gente diz que não existe mais advogados de inventário, né? Essa questão da holding, da blindagem patrimonial, ela tem sido muito demandada no escritório. Sim. E que já é um passo importante, porque nesse momento a gente vai olhar a constituição familiar, vamos olhar se os filhos são casados, em qual regime eles são casados, e aí a gente tem condição de fazer um contencioso e já definir limites, né? Sim. Aí a gente consegue. Mas previamente, antes de um casamento, não tenho muitas demandas nesse sentido, não. Engraçado, né? Porque era para ter. Aqui ainda é muito sutil. Mas eu recebo demandas de planejamento matrimonial com essa questão Dos bens. do regime de bens, né? Agora, a maioria dos casos que vem com essa demanda é recasamento. Casa uma vez, deu uma confusão danada. Aprendeu. Quer casar de novo, união estável, e quer escolher certinho dessa vez. Né? Mas era para daqui sair para o seu escritório e já ver a questão da regularização imobiliária. E não vai, né, ainda. Existem, por exemplo, certas demandas que as pessoas dizem assim, ai, doutora Nara, eu comprei esse imóvel quando eu era solteiro, agora eu casei. Eu preciso averbar a minha qualificação na matrícula? Sim. Aí eu digo sim. Aí a pessoa acha que esse movimento vai gerar uma divisão patrimonial e não faz. Então, às vezes, eles já... Aí passa o tempo, aí eu resolvi vender o imóvel. Vai vender, mas vai primeiro regularizar. Explica pra gente por que precisa regularizar. Acho que isso é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente tem, né? É. Quando você vai lavrar a escritura pública de compra e venda, a gente precisa fazer a qualificação. E nessa qualificação vai constar se você é solteiro, se você é casado, se você vive num regime de união estável. Então, você precisa declarar essa informação. Se na matrícula consta, por exemplo, se você comprou um imóvel enquanto você era solteira, e agora você casou, eu preciso atualizar esse regime. Senão, isso vai dar uma pendência. Realmente, a escritura ela não será registrada. Entendi. E essa é uma demanda do vendedor. O que é que acontece? O vendedor não regulariza, lavra a escritura de qualquer jeito, vem a pendência, o comprador não regulariza e fica um problema. Problema gerado pelo vendedor. Sim. E aí o comprador já pagou. Começa a situação angustiante de quem comprou o imóvel e não consegue transferir para si. E o cartório ele precisa dessa informação. Atualizar, né? Ele precisa dessa atualização. Porque o cartório ele atua exatamente como fiscal da lei. Então, ele precisa entender se aquele bem é realmente só da pessoa solteira, né, enquanto solteira era, ou se ela faz parte do patrimônio do casal. Entendi. Porque aí a gente tem outras implicações em relação aos impostos, né? Da transação. Interessante isso, né? Porque é realmente um detalhe que é difícil atentar para a necessidade de fazer e as consequências disso, né? Até porque é uma burocracia exigida pelo cartório, mas além dessa burocracia pode implicar também na questão da divisão patrimonial, no divórcio e na sucessão. E não é simplesmente porque você vai qualificar, né, que você está casado, que você vai ter que partilhar o bem. Exatamente. Mas como existe a dúvida, o impasse gera o problema, né? Porque ao invés de consultar, ir atrás de um especialista para explicar, a pessoa simplesmente deixa o imóvel irregular. Né? O imóvel pode estar no seu nome, mas por essa falta de informação ele está irregular. Exatamente. Olha só que detalhe, né? E quando não registra? Aí é um grande problema. É um grande problema. E são as maiores demandas, né, do escritório. São imóveis que a gente vê aí várias reportagens, né, a nível nacional falando da questão dos imóveis que não são regularizados, né? Que eles não sequer existem no mundo jurídico, né? Eles existem no mundo fático, mas no mundo jurídico não. E essa regularização, às vezes, ela não acontece por questões financeiras. As pessoas elas não querem realmente
pagar o imposto, regularizar um imóvel, né? Ou, às vezes, as pessoas têm falta de conhecimento mesmo. Não tem a má fé. Sim. Né? Que isso é importante dizer. Mas, no momento que eles precisam dispor do bem, eles entendem que eles precisam regularizar. Eu quero vender, eu quero dar em garantia, eu quero locar. Né? Ou eu estou fazendo aqui uma partilha de bens, terminei um relacionamento, eu preciso partilhar. E aí você não tem o imóvel regularizado. E aí vem a situação. Doutora, quando é que eu vou resolver a minha regularização? E eu fico brincando, eu digo assim, quanto mais demorado quanto mais tempo você levou para chegar até o escritório para regularizar, vai também demandar muito tempo. Porque, por vezes, vem uma sucessão de coisas erradas, de irregularidades. É um imóvel que foi doado, da doação foi feita uma partilha, da partilha foi feito um casamento, e do casamento agora vai vir uma nova partilha. Aí você tem que fazer todo o histórico, trazer a realidade para o mundo jurídico. E não é tão simples, né? Mas acontece. E gera uma insegurança muito grande, né? Por exemplo, eu tenho um caso aqui, semana passada eu recebi essa decisão, de que eu entrei com o divórcio e a partilha de bens, sendo que alguns dos bens não estão registrados, né? Não está matriculado no nome de um dos cônjuges, de nenhum deles. Que tem esse histórico de doação dos pais, do terreno, e que houve uma construção em cima do terreno que foi doado, que essa construção é benfeitoria e que entra nessa partilha dependendo do regime. No caso, entraria, que era comunhão parcial. E o juiz de cara, no despacho inicial, porque eu coloquei jurisprudência sobre... STJ, que já STJ, partilha da posse, né? Tem jurisprudência pacificado, né? E coloquei tudo. No despacho inicial, deferiu justiça gratuita, informo que ressalto só será partilhado os bens que estão registrados no nome dos cônjuges. Vai ter que sobrepartilhar depois da regularização. Vou atrás agora, né? Vou agravar para ver se o tribunal diz outra coisa e o juiz obedece. Mas olha a insegurança disso, né? Tem algumas situações. Por exemplo, eu já recebi lá no escritório, essa história é até comovente, porque era uma questão familiar muito complicada. Mas quando eu fui desenhar o terreno, em cima de um estabelecimento comercial, que era o terreno primitivo, os 2 filhos e a ex-mulher moravam já em casas construídas no mesmo terreno. Então, era todo mundo dentro de um imóvel só. E aí você precisa entender como é que você vai regularizar esse terreno. Existem situações, por exemplo, se eu tenho um terreno grande, que foram construídas casas soltas, que cada uma tem sua independência de entrar e sair, tem, né, aquele livre acesso para a rua, o direito de passagem, enfim. Eu consigo fazer um desmembramento, um fracionamento de terreno, a depender da legislação municipal. Né? Tem isso, né? Uma testada, né, que é preciso atender. Eu consigo dividir o imóvel em tantos filhos, digamos assim, né? Tantos filhos e quanto o casal. E entregar uma matrícula para cada um. Mas esse não é o comum. Né? O comum é aquela situação onde o filho vai casar, os pais têm pena, o filho ou a filha, os pais têm pena, deixam que eles construam o puxadinho na parte de cima, aí eles gastam dinheiro, fazem aquela benfeitoria, que não existe a possibilidade de dividir, de isolar, e aí você realmente não tem o que partilhar. Né? Você não tem um bem imóvel para dar para cada cônjuge. Aí é diferente, né? Cada um tem essa situação. Não sei qual é o teu caso aí. E tem os imóveis que nunca foram registrados, que eles realmente não têm, situações aí inúmeras, que a gente pode passar aqui um rol de situações, que eles vão precisar, primeiro, unir esforços em conjunto no momento do divórcio para regularizar o terreno, o apartamento, ou o que for. Para depois partilhar. Se é um acordo, tá tudo ótimo, né? A gente consegue chegar ali. Mas quando vai para o litígio numa situação dessa, gera uma insegurança para ambas as partes. Né? Aí tu costuma fazer um contrato particular?
Nem Às fez vezes ainda. sim. Às vezes sim. Até Eu faço. O contrato regularizar. particular acontece mais em casos de consenso, né? Que aí eu partilho o que está regularizado, o que não está regularizado, eu faço um contrato particular com as obrigações de cada um, direitos e obrigações, e aí tá tudo certo, pelo menos até agora, né? Mas é isso, a insegurança que gera com o imóvel não regularizado é muito complicado. É muito complicado, porque a gente não sabe o que vai dar, né? Eu tenho uma decisão do STJ que me respalda, mas o juiz não obedece. Na prática, ele não quer. na prática ela não entrega o que o cliente precisa. Não entrega. Não entrega. É como quando geralmente, quando existe essa partilha de bens, eles colocam assim, vou votar no nome do cônjuge X, com o nome do filho, com usufruto para o cônjuge, né? Sim. E aí passam anos e as pessoas não regularizam essa situação. Tem uma situação dessa também. Casa construída em terreno do avô, do pai, né? No caso. No divórcio foi feito um acordo e ficou determinado que a casa seria dos filhos com usufruto para a mãe. Mãe quer casar com terceiro aí. E os filhos estão desesperados, não querem de jeito nenhum que a mãe more com o novo cônjuge nessa casa, porque estão com medo de ele ter direito sobre numa sucessão em alguma coisa. Tem que regularizar, né? Tem que regularizar. E aí, esse divórcio aconteceu, juro pra ti, eu acho que tem uns 15 anos. Eu não te disse que quanto mais o tempo passa, pior fica. Porque outros elementos vão entrando na situação da regularização. E aí você perde o controle, né? Total. Perde o controle. E assim, eu digo uma coisa aqui que as pessoas têm medo quando eu digo, nossa, doutora, o casamento, ele vai acabar um dia. Seja por morte ou seja por divórcio. E isso vai ter implicações patrimoniais. Exatamente. Não tem jeito. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Ótimo, eu sei, eu também. Mas ela vai acontecer. Não tem jeito. Com certeza. E essa questão da não regularização, existe um caso de uma pessoa que comprou duas casas, uma vizinha a outra, imóveis contíguos. Contrato particular, junto com a consultora, incorporadora. Comprou, nunca regularizou, nunca pagou o ITBI, nunca transferiu o imóvel para si. Uma pessoa nova porque, né? 30 anos, para mim é um bebê. Ai, também, para mim também. E faleceu na Covid. Né? O inesperado chegou. Nesse meio tempo, ela adquiriu, digamos, 15 anos antes. Um ano antes do falecimento, ela começou o convívio e teve uma união estável com a pessoa. E na hora que ela veio a falecer, o que foi que ele solicitou? Ele solicitou que os bens fossem partilhados para ele. Quero que ele entendia o que ele entende, né? Nesse caso ainda não se resolveu. Entendi. Mas é a questão da falta de regularização. Sim. Agora entende quando eu falo do terceiro elemento. Hoje ele tem a posse de uma dessas casas. Aí ele já casou de novo. Pois é. E a outra pessoa já está dentro do imóvel. E ele já está em outro vínculo, né? Sim. E aí? Muita gente me pergunta como solução se é o ideal colocar os imóveis no nome dos filhos menores. E eu digo, se não tiver jeito, é uma saída. E aí eu vou até perguntar a tua opinião. Mas eu sempre ressalto que esses filhos vão crescer, vão casar. Mas a gente dá doação com cláusula de incomunicabilidade, que é aquela cláusula, para quem não sabe, que vai impedir do cônjuge do filho ter direito no futuro. Certo, mas Deus me livre se esse filho morrer. E tem outra situação também. Eu quero vender o imóvel, vou dar um imóvel... Vou vender, tem que perguntar para o juiz. Vou precisar de uma autorização judicial. Por isso que eu falo da questão do movimento que a gente tem dos clientes no sentido de se fazer a regularização patrimonial, né? De sentar, estudar, entender esse imóvel. Ele pode ser vendido nos próximos dias, né? Nos próximos anos. Esse imóvel, ele é locado, ou ele é bem que algum deles coabitam, né? Moram naquele imóvel.
Porque quando você transfere o imóvel para um menor de idade, você vai precisar dessa autorização judicial no momento para se desfazer. Aí sabe o que acontece? Eu arranjei o comprador. Doutora Nara, eu arranjei o comprador. Cadê o alvará judicial? Como se fosse assim, Doutora Nara, o alvará sai amanhã, porque o comprador já está com o dinheiro escutando. Ele não transferiu ainda o dinheiro porque não sei o quê. Aí, às vezes, ele recebe o dinheiro. Doutora Nara, o comprador está me pedindo o dinheiro de volta, porque eu não entreguei para ele o alvará judicial. E aí, o dinheiro de volta é com a cláusula do Código Civil, né? Sim. Você não vai devolver só o que você recebeu, né? Então, esse é o problema. Então, por isso que o cliente ele tem que sentar, estudar e entender. Porque a gente não faz milagre, né? A gente está aqui para ajudar e mostrar o caminho. Sim. E quais os caminhos. E cada decisão tem um caminho a ser percorrido, né? Não tem mágica. E que vai ter consequências para todo mundo que está envolvido naquela relação, naquele patrimônio. Exatamente. Né? Exatamente. É isso que as pessoas precisam saber. Por isso é tão importante conversar sobre isso, né? Por isso que é importante você buscar a regularização do imóvel quando você está em céu de brigadeiro, né? Sim. Inara, eu quero regularizar isso aqui porque eventualmente eu posso no futuro querer vender, ou eventualmente eu posso no futuro querer colocar em nome do meu filho, ou eventualmente eu quero ter aqui uma situação que eu possa dispor do bem. Aí é diferente, a gente vai fazer uma regularização sem pressão, o cliente não vai ficar chateado, né? Porque quero para ontem. Não, ele sabe que existe um caminho a ser percorrido, faseado. Geralmente eu faço sempre essa explicação para o cliente. Fase 1, fase 2, fase 3, até chegar... Quantas fases forem? Até chegar no... Na regularização, no final, né? No final, exatamente. É realmente uma necessidade. E não sei aqui em Fortaleza, mas os interiores ainda são muito complicados. Tu recebe muita demanda de interior. Tem. Eu tenho alguns processos também de inventário e de divórcio também. No interior, que é uma loucura. É uma loucura. Nem os cartórios, nem os cartórios têm. Sabe, não sabe nem dizer quem é que é competente para emitir uma certidão. Né? É isso mesmo. E aí você vai puxar pela documentação antiga. Alguns clientes têm, né? Sim. Outros não sabem nem como foi que adquiriu o bem. Pois é. Tem a menor noção. Aí é o trabalho detetive. É isso mesmo. É uma dificuldade que o Brasil, acho que o Brasil todo tem, né? Todos. Porque tem muita irregularidade imobiliária. Antigamente, as pessoas elas se preocupavam em trabalhar, ganhar dinheiro e comprar terra. Sim. Né? E o comprar terra sem se preocupar com a regularização da terra. Era comprar terra. Isso aqui é meu, né? Isso aqui é meu. Tinha escritura, tinha contrato, mas não registrava, né? Deixava tudo dentro de uma pasta. E essas pastas sempre chegam lá no escritório. As pastas que a gente bota logo a máscara, né? Só que dali você tem que dar o segundo passo. Sim. Senão, você vai deixar trabalho para alguém. Nara, e a questão da mudança do regime, né? Que é algo que eu tenho feito bastante aqui. E eu até acho interessante, justamente por isso, né? Porque eu acho que é um movimento já para tentar evitar conflito futuro. Embora ainda tenha uma resistência muito grande, porque entra naquela escala de por que tem que mudar o regime, tá tudo bem, né? Eu não quero nada teu, não quero nada teu, e depois quero tudo teu. É isso mesmo. Porque a vida muda. Sim, a vida muda, né? Não tem julgamento, mas é isso que acontece. Ninguém vai querer abrir mão dos direitos. É muito difícil isso acontecer, né? Com certeza. A gente sabe. Mas e os efeitos disso? Porque também tá uma loucura, né, senhora, os efeitos. A partir de quando? O STJ já tinha dito que não retroagia e agora recentemente disse que retroagia. Na verdade foi uma decisão onde eles saíram do regime de comunhão parcial para um regime de comunhão universal. Né? E aí essa decisão ela fala muito desse sentido, né? Que eles demonstraram nos autos que não haver prejuízo a terceiros, que é a grande questão do Código Civil, ele exige isso, né? Essa comprovação, e eles tinham todas as certidões, e eles pediam que, exatamente, a decisão ela retroagisse até a data do casamento. Porque a finalidade da mudança desse regime de casamento era exatamente para... juntar tudo, né?
Mas era automático, né? Porque se saiu de um regime para ir para comunhão universal de bens, Onde vou partilhar tudo, tudo, e eu tô ali como querendo. é que vai tirar, né? Né? E aí a decisão ela foi nesse sentido, né? Dizendo exatamente isso, que as partes elas estavam ali, Sim. né? De voluntariados, né? Sim. E a decisão foi nesse sentido, da possibilidade de retroagir, que não é o caso. Né? Por isso a necessidade da análise caso a caso. Né? Mas vai chover de casos usando essa jurisprudência. Já estou de olho num caso ali para usar essa jurisprudência como paradigma para essa situação que eu vou trabalhar. Porque, assim, decisão, né, é difícil a gente conseguir colocar. Claro que o juiz vai ter o livre-arbítrio dele de decidir conforme o entendimento dele. Mas é uma decisão que sai aí dando a oportunidade de mudar, né, essa história do efeito. O que eu acho que a gente tem que entender é que por várias vezes, quando a gente vai para um casamento ou para uma união estável, né, a gente está, às vezes, no início da nossa profissão, às vezes, né, não estou generalizando. E dali a gente começa a entender o que a gente tem de direitos e deveres. Uhum. E não é errado a gente poder modificar no meio do caminho. Olha, hoje eu entendo assim, hoje eu entendo assado. Por vezes, vêm os filhos, as decisões profissionais, elas se modificam, né? Eu tinha uma ideia que eu ia fazer isso, eu tive filhos, eu resolvi abandonar, e aí agora eu quero fazer assado, né? De outra forma. Então, a gente precisa parar e entender. De lá para cá foi assim, daqui para frente é de uma outra forma. E nós, operadores do direito, nós estamos aqui exatamente para entender, para atender os anseios da sociedade. Porque a nossa legislação, ela vem depois, né? Ela vem depois. Ela não acompanha as mudanças da sociedade. E aí você precisa elaborar um raciocínio para o magistrado entender... Sim. Que você, primeiro, não está burlando o direito de terceiros, né? E, segundo, é uma decisão do cônjuge. E os contratos particulares, né, bem elaborados, eles permitem a menor intervenção estatal. Então, quando eu deixo muito claro qual é o desejo do casal e que todo mundo tem ciência dos seus direitos e deveres ali, eu não preciso da intervenção estatal, né, para regularizar um problema futuro. Eu não tenho tido dificuldade, não, com relação a deferir esse pedido de mudança de regime. Não tem, não, né? Tem sido bem tranquilo. Agora, a questão do efeito é que muitas vezes a gente não tem esse controle, né? Porque o efeito é de acordo com o entendimento. E aí tem isso, assim, o STJ dizia que não podia, agora diz que pode, mas faz sentido numa decisão... paralela, podemos dizer isso, né? Acho que não se aplica a todos os casos. É como você disse, analisar caso a caso. E aí vai ser trabalho para o advogado que vai redigir essa tese. Por isso que é importante, por exemplo, vou adquirir um imóvel. Vou adquirir um imóvel agora. E aí você vai minutar um contrato e você entender. Seu cliente, você entende. Mas você está numa relação assim, assado, você vai adquirir esse imóvel... Agora, vai ter essa implicação jurídica. Sim. É o momento de adquirir ou é melhor regularizar essa situação jurídica para depois adquirir? E aí? Depende, né? Depende. Depende do que você quer. Por quê? Porque se eu mudo o regime jurídico do casamento, ela vai ter efeito dali para frente. Então, às vezes, é melhor eu mudar primeiro e depois adquirir o imóvel. Sim. Né? Sim. Ou então, não, eu estou numa relação que nem eu sei qual é. Que já está querendo mudar, porque já está pensando no divórcio. E aí eu vou comprar um imóvel agora para poder partilhar. Sim. E a grande questão que as pessoas também não lembram são os impostos. Sim. Que muda, né? E que são caros, né? Sim. E que ninguém gosta de pagar imposto. E ninguém gosta de falar. Né? Ninguém... se tivesse me dito antes, eu não teria feito dessa forma. Quantas vezes eu já prestei atenção nessa informação? E ainda tem um imposto, né? Se eu soubesse, doutora. Eu tenho um cliente que no divórcio, ele deixou todos os bens para ex-mulher. Sim. Todos, sem exceção. Ótimo Carro, ex-marido. bens, enfim.
Quando ele foi pagar o ITCD, Ah. ele disse, doutora, eu já dei tudo. O senhor deu tudo e o senhor ainda ficou de pagar o imposto. Porque pagou sobre os 50% dele, no caso, né? É interessante isso. E ninguém avisou para ele. Sim. Porque ele disse, eu poderia ter deixado um bem para vender e para pagar os impostos. Isso é planejamento. Uhum. Planejamento, ele tem que demonstrar tudo isso. E aí a importância de você estar com um especialista no assunto, né? Porque tem isso, assim, só para os meus seguidores entenderem. Essa questão dos impostos, se você está num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, você e seu cônjuge têm partes iguais sobre aquele patrimônio. Se no divórcio a partilha excede essa parte igual para um ou para outro, você vai pagar imposto sobre essa parte que excedeu. Se esse caso que a Nara colocou, o ex-marido deixou tudo para a mulher, ou seja, ela ficou com 100% do patrimônio, ele teve que pagar imposto sobre 50% dele que ele deu para ela. Por quê? Porque foi uma doação, no caso. É isso Então, mesmo. se ele teve que pagar imposto ITCD, o imposto de transmissão, sobre a doação da parte que cabia a ele, dos 50% dele para ela. Ninguém disse para ele. Por isso, é importante contratar um especialista nos assuntos que envolvem tudo isso. E muitas vezes chegam situações aqui para mim que eu identifico que não é direito de família. Não Precisa primeiro ser resolvida a questão imobiliária. A partir disso, vai ser organizado, né, para depois entrar realmente a área do direito de família. Porque a gente também precisa saber isso, né? Os nossos limites de atuação. Ou realmente, né, puxar aí uma ajuda. Outra situação que eu vejo também comum é assim. Eu tinha uma relação, tinha um vínculo conjugal que acabou. E aí eu fui ao fórum, né, falando do linguajar bem. Sim. Fui ao fórum, fiz um acordo, a juíza homologou, tive a audiência e saí de lá com a sentença na mão, O né? divórcio na mão. Ok. Livre. Livre e tudo regularizado. O bem A, o bem B, B, C, ok. Passa-se os anos. Ele diz assim, vale, mas o meu imóvel ainda está no nome do casal. Por quê, doutora? Sim. Porque ninguém concluiu o processo. Sim. Porque depois que a juíza homologa aquele acordo, você precisa recolher o imposto. Aí vai o imposto de novo. Você precisa recolher o imposto e levar toda essa documentação para o cartório. O cartório não sabe o que foi que aconteceu nos autos do processo. Exatamente. Até porque o processo é até sigiloso, né? E aí o que eu vejo é de muitos colegas que não têm esse conhecimento prático e que acreditam que o processo termina ali. E não terminou. Sim. Para mim, o processo não terminou. Ele termina quando eu entrego a matrícula para um e a matrícula para o outro. Com certeza. E essa parte burocrática, ela é trabalhosa também, essa parte pós-divórcio, né? Essa regularização pós-divórcio. Ela é trabalhosa, ela requer tempo, como você diz, porque muitas vezes não é só a questão da regularização do divórcio em si, para determinar o nome de quem vai ficar com aquele bem. Então, pode vir outras demandas aí, né? Com certeza. Mas é muito comum. Eu já peguei um caso desse, em que faz tempo isso, que o divórcio tinha acontecido em 1998 e nunca tinha sido regularizado. Aí peguei toda a documentação, tá aqui, vamos regularizar. Não tenho dinheiro agora, não. Aí não regularizou. Aí quis aparecer um comprador de um desses imóveis interessado. Ela foi vender, não estava regularizado. Aí não conseguiu vender. É isso. Sem contar que vários imóveis... acho que ela tinha ficado com cinco imóveis. Um deles tinha sido por meio de cessão de direitos hereditários. Ou seja, não estava nem no nome do ex-marido dela. Eu te disse que quanto mais tempo... Aí ela teve que entrar com o usucapião, já está há 4 anos nesse usucapião. 4 anos? Deixa eu ver, 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos. É sofrido. Então, assim, é realmente importante falar sobre isso, pensar sobre isso, porque vai trazer sérias implicações. Exatamente. Né? E a gente sabe que os tribunais demoram,
os cartórios gostam de dinheiro e é uma loucura. Porque... o cartório ele fica na função realmente de fiscal da Sim, lei, né? Ele sim. precisa entender, ele não vai poder. Até porque não adianta você tentar passar uma situação junto a um cartório que vai lhe trazer problema futuro depois. Não adianta, né? Sim. Tem que fazer Eu fico com processo raiva porque os com cartórios segurança. nunca mandam as pendências tudo junto. Mas eu entendo, assim, eu me coloco no lugar de quem está analisando aquele calhamaço de documento, toda vida que ele vai olhar aparece um bucho. Aparece mais coisa. Né? Aí eu respiro, sabe? Ele tá ali só para revisar. Só pra revisar, mulher, porque, né, pendência, depois vai... Quando você pensa que tá... Não, agora vai. Não, não vai. Não vai. Eu já peguei um inventário que a gente conseguiu chegar a um acordo, vendeu o imóvel, mas o cartório demorou muito mais do que as negociações do acordo, de tanto pendência que tinha. Mas deu certo. Acontece. Porque era um imóvel super complicado também. Nara, e financiamento em divórcio. É outro É problema, outro né? problema, né? É outro problema. Muito comum mesmo. A gente tem duas situações aí problemáticas. Primeiro, a questão do financiamento em si. Às vezes a pessoa está no imóvel financiado e acha que quando vender o imóvel vai ficar com metade do valor total do bem. Mas você nem pagou Ou então ao banco. com metade do valor que pagou, né? Também tem essa... E aí também tem a questão da metade do valor que pagou, que é o que procede, né? O que é que você vai fazer? Se o casal não quer mais ficar, nenhum dos cônjuges quer ficar no imóvel, eles vão vender, do produto vai ser partilhado. Aí o percentual vai depender, né? Sim, do acordo. Do acordo, do regime de casamento, enfim. Outra situação é quando eles deixam do jeito que está e vendem o imóvel num contrato de gaveta para terceiros. Sim. E esse terceiro, ele passa a ter a responsabilidade pelo pagamento daqueles boletos de financiamento. Para um dia, quando ele terminar, ele transferir o imóvel para ele. O terceiro é problema. Sim. Todo mundo é problema. E o terceiro é problema também. Que é o que eu falo. Quanto mais tempo demora para regularizar, mais elementos aparecem naquela relação. Sim. Então, o ideal é faça a venda, entre num acordo em valor, sobre valores, né? Aí começa a confusão. Tem que vender por X, mas achou uma proposta de venda. E aí quando não confia, né? Vai dizer que vendeu por X, sendo que vendeu por 2X. Todo mundo tem que assinar. Então, se alguém está fazendo uma confusão aí por trás, vai aparecer. Contrate um bom corretor de imóveis, um corretor de confiança. Não faça venda sem estar acompanhado, né? Isso é extremamente relevante. Muito relevante. Sim. Porque na hora mesmo que aparecem os problemas, né, você tem a quem socorrer. E é uma pessoa que tem prática, né, naquilo ali. Mas eu sempre coloco essa questão de vender. Mas uma coisa, assim, pra gente entender um pouco como é que funciona essa partilha do bem financiado. Vamos aqui colocar um exemplo. Comprei o imóvel por 100 mil, né? Para facilitar nosso cálculo. Pagamos 50% desse imóvel, 50 mil. Tem 50% financiado, ainda de saldo devedor. Quando, no momento da partilha desse bem, seja o divórcio, enfim, no divórcio mesmo, especificamente, para facilitar também. Esse imóvel que vai ser partilhado, eu preciso saber quanto é que ele vale hoje. Porque se eu comprei 10 anos atrás, que foi 100 mil, hoje ele espero que ele tenha valorizado, Está né? contando assim, com a valorização. Com a valorização. Vamos colocar que ele está em 200 mil. Então, se eu paguei 50%, os 50% vai ser em cima desses 200 mil. Depende, porque você tem que entender que na hora do divórcio você divide direitos e deveres. Direitos e deveres. Você tem ainda aquelas parcelas pela frente. Sim. Vamos lá. Eu tô falando na situação em que um dos cônjuges quer ficar com o imóvel. Quero comprar a tua parte. A minha parte, exatamente. E aí você chega e diz, a minha parte não é 25 mil. Porque Isso. o imóvel vale 200, então a minha parte ela já dobrou também. Eu quero 50 mil. Ok. Chegar no número é fácil. Pagar é que é difícil. O problema é que você precisa tirar o outro cônjuge do financiamento. E, às vezes, você não tem lastro financeiro para seguir com o contrato.
E as pessoas não lembram disso. Lembra, não? Porque na hora da composição da renda, tem que ver qual foi a renda que foi colocada ali. E se um deles tem condição financeira de compor a renda sozinho. Sim. Entendeu o problema? Sim. Aí você precisa fazer um acordo com o extrato do banco atualizadíssimo, porque às vezes você está imaginando, paguei 50, mas às vezes não amortizou nada. Nada. Com esses juros aí não aconteceu nada. Sim. Então, tem que ter cuidado. Ok, eu quero ficar, vai pagar a parte do outro para sair, mas você tem condições de honrar o pagamento futuro? Porque senão você está ficando com um problema. Quem vai ficar com o imóvel, né? Quem vai ficar com o imóvel. Sim. Entendeu? Tu fala a questão também do imposto de renda em si, né? De você ter capacidade financeira de continuar com o financiamento. Com o financiamento. E ainda pagar a parte do outro, né? Exatamente. E tudo isso tem que estar regularizado. Porque a parte do outro você consegue dividir ali, mas Sim. a questão do banco ela é muito importante. É um financiamento imobiliário. Então, por vezes a pessoa sonha em ficar, ela quer ficar, mas ela não tem capacidade financeira de ficar. Por isso que a tua sugestão é vender, né? Na maioria dos casos, a gente pega situações, as pessoas não estão em condições de definir isso Sim. naquele momento. Não sabe nem como é que vai ficar. É. E aí atropela a decisão. E no final das contas, se for para um litígio, vai ser isso que vai acontecer. Né? E o juiz, não vou dizer nunca, porque juiz é juiz, né? Mas é muito difícil chegar e obrigar. Você vai ficar com bem, você vai ficar... É difícil ele tirar se tiver filhos, mas... Não é. Aí vem a outra questão. Eu quero vender, a pessoa não sai do bem imóvel. Aí a gente já tem decisões no sentido de cobrança do aluguel de quem está lá dentro. Sim, por uso do imóvel individualmente, né? Acontece na prática? Difícil. Eu acho bom e acho ruim, porque eu tenho um caso que eu cobro e tem caso que eu sou cobrada. Então, eu uso o que está ao meu favor, né? Mas é complicado, porque isso gera uma insegurança, né? Gera uma insegurança. Aí tem a questão do imóvel que nem financiado tá. O imóvel está quitado. Sim. Mas a gente resolveu vender. Até arranjar a venda do imóvel... Aí tá assim, a gente resolveu vender, o imóvel está quitado. É o melhor cenário, né? Meu Deus, vão vender. Acharam o valor do bem, acharam o comprador na hora de firmar o contrato. Mas, doutora, ela passou 6 meses lá no imóvel. Ela não vai pagar o aluguel para mim desses 6 meses que ela ficou lá, não. Você tá com o contrato minutado, faltando só assinar. Ela tá de trancar numa porta, né? Aí tem que saber, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, fale logo tudo. Sim. Tudo. Vai acontecer assim, vai acontecer assado. Você vai reclamar de locação, e vai abrir mão da locação, e o IPTU, e a taxa condominial. Tudo aparece nesse momento do contrato. E o contrato já está feito. Aí vai para a revisão 1, vai para a revisão 2, vai para a revisão 3, 4, 5. Ninguém aguenta mais o comprador ali querendo comprar. E as partes não. Porque eles não pensaram sobre isso antes. Sim. Né? Acontece, viu? Querem só confusão, né? Mas sempre tem um que quer vender mais que o outro, né? Sempre tem um... Eu aprendi há muito tempo atrás, disse que nenhum relacionamento termina 50%, 50%, né? Sempre tem alguém que sofre mais do que o outro. Com certeza. E nesse sofrimento, às vezes o outro quer dar a dor na questão financeira, às vezes o outro quer dar a dor na questão educativa, psicológica. Eu não sei. Eu que sei é uma reparação moral. Eu sei que a gente fica no meio dessa confusão. Sim. E se o imóvel ele não está regularizado, aí é que a confusão aumenta. É mesmo? Meu velho. Porque você minado. tem pano pra manga ali, né? Um campo minado. Foi você que não regularizou. Outra coisa que, assim, as pessoas precisam entender, que dentro de um casamento, procure saber, união estável, quando eu falo casamento, é casamento e união estável. Procurem saber o que tem de patrimônio, o que tem de terreno, o que tem de construção em cima de terreno que é só do outro, o que tem de dinheiro em banco. Se informe, enquanto tá bem, enquanto tá só love, se informe. Porque tem situações que a pessoa chega aqui, não sei. Aí tem que fazer toda uma busca, né, patrimonial em nome da pessoa, para saber o que tem, para saber o que tem para dividir. Eu digo que antes de você pensar no divórcio, você primeiro tira a matrícula do bem que você vive. Para você entender de quem é. Sim.
Porque senão você vai se divorciar do sogro, da sogra, É. ou da empresa que é a dona do bem imóvel. Quantas pessoas acham que vivem no imóvel que é do casal e não é? Então, quer dar um fim nessa relação? Não aguenta mais? Bota no papel e analisa, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho a partilhar? Qual é o valor financeiro que para mim é o suficiente? O que é que eu coloquei de valor aqui? Que é essa questão dos imóveis irregulares que você constrói em cima. Notas fiscais, todos os comprovantes. Porque aí depois você faz um movimento. Mas muitas pessoas, olha, inúmeros casos que eu vejo de pessoas que vão numa aventura jurídica e quando recebe a matrícula do imóvel, o imóvel nem do casal era. Eu passei um susto agora. Entrei com divórcio e partilha. Não, depois a gente junta as matrículas, porque eu tô com pressa, eu quero me divorciar. Tá certo. Eu fui tirar... Oi? Não tem nada. Do apartamento que a criatura mora. Porque aí é uma dor enorme, né? É um susto, né? É um susto. Aí o ódio toma conta. Então, o negócio tá perto de resolver. O ódio toma conta. E com razão, né? Com razão, sim. Mas a questão da autorresponsabilidade, né? Você tá dentro do casamento. Ai, não. Eu fico bem horrorizada quando eu escuto uma frase do tipo... Eu não sei de nada. Só quem sabe é o fulano de tal. Só o que tem, né? Aí eu fico... Quase que eu digo, te espero daqui a uns anos lá no meu escritório. Né? Porque isso é uma loucura. Não dá mais para viver desse jeito. Não dá nos dias de hoje. Mas acontece. Né? Acontece. Quando existe a fraude, né? Que aí a gente consegue puxar a matrícula e demonstrar que a outra parte já vinha com má fé. É diferente, né? Pelo menos patrimonial, né? Pelo menos você, como advogado, vai dar a dor, mas vai dar a solução. O problema é quando você tem nada, só tem a dor. É complicado, porque na maioria dos casos tem filho, menores, né? E aí vai fazer o quê? Porque se tiver no nome de terceiro, esse terceiro pode querer esse imóvel a qualquer momento, esse apartamento a qualquer momento. E aí? E aí trabalha aí para a doutora Jardelli. E aí? É complicado. É muito complicado. Essa questão de regularização é complicada. É muito sério, né? Muito sério isso. Envolve outras situações também. Não é só a questão do dinheiro em si. Muitas vezes é de um teto para morar. Exatamente. Né? Por isso que eu digo, precisa se organizar, né? Você precisa entender em que contexto você está para você tomar as decisões futuras, né? E não entrar numa aventura jurídica. Pois é. E às vezes as pessoas me perguntam qual é o meu regime, né? Aquela questão do regime. Todo mundo qual quer saber, é o melhor? Né? É uma loucura, as pessoas têm curiosidade sobre isso, né? E aí, quando eu explico a questão do regime da separação total de bens, eu explico que é possível casar sobre esse regime e ter patrimônio em comum, né? Isso e na minha opinião, é muito mais seguro. Porque se você faz isso, você não é meiro, você é condômino, né, Nara? Você conversa sobre aquilo ali. Né? E você tem a propriedade. É metade daquilo ali, mas é seu. Ele só vai poder vender se você concordar. Ele vai ter que lhe dar o direito de preferência no caso de vender. Não vai precisar partilhar em caso de divórcio. Exatamente. É muito diferente. Muito diferente, né? É muito diferente. Porque aí volta aquela questão do imóvel que está ali, o casal terminou o vínculo e tem um que está no imóvel e não quer sair. E aí você precisa entrar com uma ação de extinção daquele condomínio para poder forçar a venda, para poder resolver o divórcio. Pois é. Mas é seu, né? Não vai ter confusão de que é de quem. Isso. Não, já fica previamente delimitado qual é o percentual que você tem sobre aquilo. Sobre aquilo, exatamente. Sobre aquilo. Na minha visão, é muito mais interessante, né? Não tem susto. Exatamente. Evita muita coisa. Pior é o de sabor. Nara, e há situações em que a pessoa não se divorciou, só se separou de fato. Ainda tem isso, né? Eu tive até uma decisão recente agora que dizia que ela
A parte, ela tinha se separado de fato desde 2001, 2011, eu nem me lembro, mas não demonstrava nos autos essa forma de vida, né? Se você está nessa situação, você precisa entender há quanto tempo você já está nessa situação, né? Porque realmente, se você já está separado de fato, a questão... Os efeitos patrimoniais cessam. Os efeitos patrimoniais já cessaram. Mas aí vem aquela outra questão. Eu vou comprar um imóvel agora. Exatamente. E eu vou ter que me qualificar de uma forma X. E mais na frente, se eu quiser vender, aí vai ter que todo mundo fazer parte da aquisição daquele bem. E mais na frente, na hora de vender, não é nem dela, ou não é nem dele. Sim. E principalmente pensar que, para ter essa segurança de que os efeitos patrimoniais cessaram, é preciso ter a certeza que aquela separação de fato já aconteceu de fato. Exatamente. Né? Porque é muito comum ter confusão sobre a data da separação de fato, justamente por conta das questões patrimoniais. Por isso que é melhor regularizar. Né? Exatamente. Eu estava lendo alguma pessoa do mercado financeiro falando que quando foi casar, teve esse embate, né? Assim, com o cônjuge. Mas aí resolveram fazer o regime de separação total de bens e essa pessoa já tinha um bem imóvel. E ao longo do casamento surgiu a oportunidade de vender e usar o FGTS para adquirir um outro imóvel melhor, enfim, aquela questão. E ela disse que nesse momento ela sentiu como a decisão dela havia sido positiva. Porque estava tudo resolvido. Exatamente. Né? Todo mundo já sabia o que era de quem. Exatamente. Não é diferente. É completamente diferente. O outro pode até pagar, assim, quando você casa nesse regime, comprando um patrimônio, botando o nome dos dois, não interessa, né? Pode até lhe dar isso, mas a delimitação do patrimônio, ela vai existir e ficar clara, né? Que é o que acontece, por exemplo, delimitação do patrimônio quando você recebe um bem de herança. Sim. Ou um valor financeiro de herança para a aquisição de um bem imóvel no momento do casamento. Como é que você delimita esse valor de herança? São inúmeras situações, né? Inúmeras. E aí, por isso, os acordos pré-nupciais, eles são necessários. Necessários. Ali eu tenho um valor. Exatamente. Mas o imóvel se valorizou. Ok, ninguém está falando disso. Mas um valor inicial ali foi um valor de doação, que não se comunica. Sim. Mas não foi regularizado. Tudo chega nessa questão da necessidade de regularização, né? Da documentação. Do acordado, né? Então, dá um recado aí pra galera que vai casar, que quer comprar bens, que quer... Ou que já está com o imóvel Ou que já está irregular. na confusão com o imóvel irregular. É isso mesmo. Procurem entender a situação jurídica, não é a situação fática, a situação jurídica do seu bem, do seu patrimônio. A partir desse entendimento, a gente vai poder achar a solução jurídica para a regularização dessa situação X. Às vezes, o mesmo relacionamento, a gente tem vários imóveis e a gente tem situações jurídicas de regularização diferentes para cada bem imóvel. Para cada bem imóvel. Evitem os sustos. Evitem os sustos. É isso mesmo. Busquem segurança, né? Porque a garantia de que não vai ter problema futuro não existe em nenhuma situação de 100%. Mas existem, sem dúvida nenhuma, ferramentas que podem ajudar nessa dificuldade de ter conflito, né? Não deixem o campo tão fértil para o conflito. E essa questão da análise prévia dessa regularização permite, inclusive, um parcelamento de impostos, né? Sim. Doutora, eu estou sem dinheiro. Mas existem etapas da regularização que a gente nem é tão oneroso. E nessa parte que ela se torna mais onerosa, a gente tem condições de parcelar. Então, a gente tem tempo para regularizar. Sim. É diferente de eu ter que desembolsar um valor
no presente, né, para poder resolver uma dor latente naquele momento. Exatamente. O que mais? Eu passaria 1000 anos aqui falando de todos os meus casos Todos de os falta causos. de regularização imobiliária. De falta de regularização. É um Brief. assunto que gera muitas dúvidas, né? E que é tão importante. Por isso que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui, porque são situações em que eu vivencio aqui, que eu vejo as confusões por conta disso, né, da falta de regularização imobiliária, da falta de informação das pessoas, da falta de interesse das pessoas de tentarem visualizar qual é a sua condição imobiliária, né, dentro de uma relação familiar, que aí puxando aqui para o escritório. É um campo muito fértil para conflitos, quando você não tem essa noção, quando você não tem essa consciência. E a questão da autorresponsabilidade sempre desemboca nisso, porque vem um sentimento de injustiça muito grande no divórcio, né? Como você disse, um sempre vai querer mais que o outro, um vai ficar mais triste que o outro. E é isso, quem não está feliz com o divórcio vai realmente ter muito mais dificuldade de passar por um processo de divórcio, obviamente, e vai ter dificuldade de entender as consequências daquele divórcio na questão patrimonial. Porque a questão patrimonial é como se fosse uma indenização pelo fim do divórcio, né? Traz esse sentimento, pode trazer, não é uma obrigação, mas pode trazer, assim, estou me divorciando, não queria me divorciar, mas pelo menos vou receber o que me cabe. Aí, quando vai ver o que cabe, o que lhe cabe, dívidas, né? Ou então é muito menos do que esperava, é muito menos do que a expectativa. E isso é muito triste, triste, porque gera esse sentimento de injustiça, tanto para quem é surpreendido com situações como essa, quanto para quem vai ter que dividir. Que aí já me dá para inúmeras vezes aqui também, mas doutora, foi eu que trabalhei, ela não trabalhava, eu sempre quis ter esse apartamento, passei uma vida inteira para pagar o financiamento e agora vou ter que dividir? Vai, porque você escolheu esse regime quando você casou e você escolheu permanecer nesse regime. Então, você não tem desculpa. Eu acho que hoje o que fica para as pessoas são essas duas questões. Entenda a situação jurídica do seu imóvel, não a situação fática, a situação jurídica. E entenda que o que você decidiu em outro momento para a sua vida, né, em relação ao vínculo patrimonial, ela pode ser modificada. Exatamente. Né? E que, por vezes, para sair dessa relação, você vai passar por um deserto. Né? E você precisa entender quanto tempo é esse deserto. Se você vai ter um imóvel, se você não vai ter um imóvel, se você vai precisar vender aquele imóvel. Né? E o que você entende antes do susto é melhor, né? Sem dúvida nenhuma. E aí você combina, acorda, coloca isso no papel e vamos atrás de resolver. Né? A gente está aqui para isso. Exatamente. Estamos aqui, gente. Para todas essas situações. É isso. Né? Que bom. Tirou muitas dúvidas. E quem tiver mais dúvidas, né, estamos à disposição. E as situações, elas sempre aparecem. Quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre piora. É verdade. Sempre tem um... Eu estou pensando aqui que direito imobiliário, quando você pensa que é um campo do direito que é mais tranquilo, é mais burocrático, mas não é, né? Assim, Por vezes a gente não tem lead, né? Eu não tenho um processo contra uma outra parte, né? Ou um colega advogado que eu, né, vale militar direto. Mas eu preciso entregar um resultado. Sim. Né? E a satisfação do meu cliente, ela só acontece quando ele tem um documento na mão. E até obter esse documento na mão, a gente percorre vários trajetos. Né? Às vezes o trajeto A não é o que vai, a gente no meio do caminho vai para o B, depois a gente tem que ir para o C, mas a gente resolve. Né? E a questão de ter um documento, mais uma vez, é a segurança que ele precisa, né? Exatamente. E aí você precisa ter instrumentos bem elaborados. Às vezes tem cliente que chega no escritório que o contrato não serve para nada. Para nada. É mesmo que papel em branco. E aí a gente
fala com o cliente, faz uma primeira reunião. Geralmente é assim, né? Fala com o cliente, faz uma primeira reunião, o cliente diz que tem isso. Quando a gente vai olhar a documentação, não tem nada. E aí você diz, olha, aquela historinha que eu lhe contei, para regularizar, agora ela é outra. Não é dessa forma que o senhor está dizendo, é assim, assado, né? É muito personalizado também. Acaba que o direito imobiliário é muito personalizado, né? Porque vai depender do que você vai ter ali para trabalhar, das ferramentas que o seu cliente vai lhe dar para ele trabalhar. Nesse sentido, parece muito com o direito de família, né? Não dá para encaixar numa tabela, como muita gente acha que pode ser, né? É impossível. Quanto é só para fazer um desmembramento? Nunca é só. Nunca é só Nunca isso. Nunca é só. Nunca é só. Doutora, é só isso. Tô doida por esses honorários, que é só... né? Que é fácil, só uma coisinha. Né? Eu também. Ei, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Bom demais. Obrigadíssima. Bom. Vamos aí nos Nara falando. sempre me socorre. Também aqui nos boosts imobiliários que aparece. Estamos juntas. Estamos sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E você gostou? Eu gostei demais, como sempre. Eu só trago assunto aqui que é bom, gente. Vocês sabem disso. Se você tem dúvida, estaremos no nosso Instagram. Pode ir lá perguntar, que vai ser o maior prazer te responder. E esse episódio vai ficar no YouTube, também no Spotify e com vários cortes, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Nara. Fala teu Instagram, Nara. Nara Magalhães ADV. Pronto. O meu vocês já sabem. Beijo, até a próxima.